Maria Eduarda Brito nunca havia imaginado que a vida pudesse mudar tão profundamente em tão pouco tempo. Aos 35 anos, trabalhava como atendente em uma farmácia do centro de Vila Branca, uma cidade média onde todos pareciam conhecer todo mundo, mesmo que só de vista. Sua rotina começava sempre do mesmo jeito. O alarme tocava às 5h20 da manhã, ela desligava com esforço, permanecia alguns segundos olhando para o teto branco com pequenas manchas de infiltração e respirava fundo antes de se levantar. Preparava um café fraco, vestia o uniforme azul claro com o crachá ligeiramente arranhado, prendia o cabelo num coque simples e saía para pegar o ônibus das 6. A monotonia, ainda que cansativa, sempre havia trazido a ela certo conforto. Até o dia em que tudo começou a ruir de maneira silenciosa, como uma parede que rachava por dentro antes de desabar. No começo daquele mês, sua mãe, Dona Celina, começou a apresentar esquecimentos estranhos. Uma panela no fogo esquecida até queimar, a porta da frente deixada aberta por horas, o telefone tocando sem que ela percebesse. Maria Eduarda tentava atribuir aquilo ao cansaço natural da idade, mas a frequência dos episódios a inquietava cada vez mais. A mãe era tudo o que ela tinha. Elas moravam juntas desde que o pai de Maria havia partido sem explicação quando ela tinha 11 anos. Celina criou a filha sozinha, trabalhando como costureira por décadas, enchendo a casa com o som da máquina de costura e com a doçura de quem tenta esconder o próprio cansaço para proteger quem ama. Por isso, quando os primeiros sinais de fragilidade começaram a aparecer, Maria sentiu o chão se abrindo sob seus pés. Uma manhã, ao chegar do trabalho, encontrou a mãe sentada no sofá segurando o telefone sem entender como discar. Ela repetia que queria ligar para a irmã, morta havia mais de 10 anos. Aquilo fez a respiração de Maria falhar. Levou a mãe ao posto de saúde no dia seguinte, onde a médica pediu alguns exames. Enquanto aguardavam na sala de espera, Maria observava a mãe tentando disfarçar a confusão com um sorriso forçado. Isso doía mais do que qualquer resultado médico poderia doer. Enquanto lidava com essa preocupação crescente, outro problema surgia lentamente no trabalho. A farmácia havia trocado de gerência um mês antes, e o novo gerente, Clécio, era o tipo de pessoa que enxerga números, não pessoas. Ele controlava cada minuto, criticava funcionários por pequenas distrações e tratava Maria com frieza quase mecânica. Alguns colegas diziam que ele estava apenas tentando se firmar no cargo. Outros insinuavam que ele simplesmente gostava de se sentir no controle. O clima piorou quando ele começou a fazer pequenas observações sobre atrasos que nunca haviam sido um problema, como se estivesse construindo um histórico contra ela. Naquela semana, a cabeça de Maria parecia uma panela de pressão prestes a estourar. A preocupação com a mãe tirava seu sono, as cobranças no trabalho a desgastavam e o sentimento de impotência crescia. Ainda assim, ela seguia tentando sorrir para os clientes, responder educadamente, manter o comportamento sempre exemplar que a acompanhará nos 12 anos naquela farmácia. Mas o corpo e a mente têm limites que nem sempre conseguimos enxergar até ultrapassá-los. Foi então que conheceu alguém que mudaria tudo, mesmo sem intenção. No final de uma segunda-feira particularmente cansativa, um cliente se sentou no banco próximo ao balcão enquanto ela organizava um estoque de produtos. Ele parecia desconfortável, mas não fisicamente. Era uma inquietação emocional, quase palpável. Ele segurava um envelope amassado entre os dedos e olhava para o chão com uma expressão perdida. Maria, com sua sensibilidade automática para perceber quem precisava de ajuda, aproximou-se e perguntou se ele precisava de algo. Ele levantou o olhar e, pela primeira vez, ela percebeu a profundidade daqueles olhos castanhos, como se carregassem histórias demais para alguém que aparentava uns 40 anos. Ele disse que estava tudo bem, apenas precisava de um remédio para a dor de cabeça. Ela entregou o medicamento e ele sorriu de forma tímida, agradecendo com uma gentileza que contrastava com a rigidez do dia. Seu nome era Sandro. Ele voltou nos dias seguintes, sempre comprando algo pequeno, sempre com aquele ar de quem carregava um peso invisível. Aos poucos, ele começou a conversar com Maria. Nada íntimo no começo. Apenas comentários sobre o clima, perguntas sobre produtos, um sorriso aqui e outro ali. Mas para alguém tão habituada a esconder as próprias dores, era surpreendente sentir que alguém observava quando ela estava prestes a desabar. Ela não percebeu exatamente quando começou a aguardar as visitas dele, mas percebeu nitidamente quando começou a sentir saudade nos dias em que ele não aparecia. Enquanto isso, os resultados dos exames de Dona Celina chegaram, e a médica pediu para conversarem pessoalmente. Maria já sabia o que estava por vir. O diagnóstico de início de Alzheimer caiu sobre ela como uma tempestade anunciada, mas ainda devastadora. A médica explicou sobre medicamentos, cuidados, monitoramento constante. Maria voltou para casa andando devagar, com a sensação de que carregava um peso maior que o próprio corpo podia suportar.
Os dias seguintes foram uma mistura de caos silencioso e tentativas de adaptação. A mãe parecia tranquila, às vezes até esquecia que havia recebido um diagnóstico. Mas Maria não conseguia esquecer. A partir dali, cada pequeno esquecimento da mãe ganhava um significado mais forte, mais doloroso, mais assustador. Para piorar, Clécio a chamou para conversar após um cliente reclamar de uma demora no atendimento, mesmo sabendo que ela estava sozinha no balcão enquanto outra funcionária atendia uma fila de clientes na área de perfumaria. Ele falava como alguém que não toleraria erros, insinuando que talvez ela não tivesse mais o mesmo rendimento. Aquilo mexeu profundamente com ela, principalmente porque era injusto. Mas Maria apenas balançou a cabeça, tentando evitar uma discussão que poderia custar seu emprego. Naquela mesma semana, Sandro voltou à farmácia e percebeu imediatamente que algo estava errado. Maria tentava agir normalmente, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ele esperou a farmácia esvaziar um pouco e perguntou se ela estava bem. Pela primeira vez, ela sentiu o impulso de desabafar, mesmo com alguém que mal conhecia. Contou sobre a mãe, sobre o diagnóstico, sobre o chefe, sobre o medo de perder o emprego quando mais precisava dele. Sandro ouviu tudo com atenção e, ao final, disse com simplicidade que ela era mais forte do que acreditava. Era uma frase comum, mas naquele momento, soou como um abraço. Com o passar das semanas, eles começaram a se encontrar fora da farmácia, sempre de maneira casual, como dois desconhecidos tentando criar um espaço seguro no meio do caos cotidiano. Sandro revelou que havia perdido o emprego meses antes e estava se recuperando de um divórcio complicado. A ex-mulher levará a guarda do filho deles, e ele só o via quinzenalmente. O envelope que segurava naquele primeiro dia era a intimação da audiência inicial do processo. O peso que Maria havia percebido nele era real, tão real quanto o dela. Duas pessoas machucadas que, por acaso, encontraram na outra um espaço de respiro. Mesmo assim, nenhum dos dois parecia pronto para algo além da amizade. Talvez fosse exatamente isso que precisavam naquele momento. Mas a rotina de Maria continuava a se desfazer. Celina começou a ter mais episódios de confusão. Uma tarde, enquanto Maria estava no trabalho, a mãe saiu de casa e se perdeu pelo bairro. Foi encontrada por uma vizinha que a reconheceu e ligou para Maria. Ao recebê-la de volta, assustada e encolhida no sofá, Celina pediu desculpas como uma criança. Maria chorou sozinha no quarto naquela noite. Clécio, por sua vez, intensificou as cobranças. Começou a escrever advertências formais por atrasos mínimos, mesmo quando ela tinha justificativas claras. Os colegas percebiam a injustiça, mas ninguém tinha coragem de enfrentar o gerente. A solidão no ambiente de trabalho era esmagadora. Até que um dia, durante um turno lotado, Maria recebeu uma ligação do vizinho dizendo que sua mãe havia deixado o fogão ligado. Desesperada, ela pediu para sair por uma hora para resolver a emergência. Clécio negou de imediato. Disse que ela deveria ter mais responsabilidade e que problemas familiares não podiam interferir no rendimento da loja. As palavras atingiram Maria com tanta força que ela sentiu o corpo tremer. Saiu mesmo assim, sem pedir autorização. Aquilo significava uma quase certa demissão. Quando voltou, encontrou Clécio esperando por ela com um papel na mão. A demissão estava ali, fria e formal. Ela tentou argumentar, explicar sobre a emergência, mas ele apenas repetia que precisava manter a ordem. Maria saiu da farmácia chorando, com as pernas trêmulas e o coração apertado. Era como se todas as portas se fechassem ao mesmo tempo. Naquela noite, sentada na mesa da cozinha com a carta de demissão à sua frente, Maria sentiu que não havia mais forças dentro dela. Olhou para a mãe, que sorria inocente pedindo para ver um programa antigo na televisão, sem compreender nada do que estava acontecendo. Foi então que Sandro bateu à porta. Ele não sabia da demissão, mas percebeu tudo apenas com o estado de Maria. Ela contou entre soluços, desabando como se finalmente permitisse que alguém visse sua fraqueza. Sandro a abraçou e disse que não deixaria ela enfrentar aquilo sozinha. Nos dias seguintes, ele a ajudou a procurar empregos, mas as oportunidades eram poucas, e com a necessidade de cuidar da mãe, ela precisava de horários flexíveis, algo cada vez mais raro. O dinheiro começou a acabar. As contas empilhavam-se na mesa da sala. A sensação de fracasso consumia Maria por dentro, mas ela tentava não deixar transparecer diante da mãe. Foi então que recebeu uma proposta inesperada. Dona Eunice, uma senhora que frequentava a farmácia e conhecia Maria há anos, soube de sua demissão e ofereceu a ela um trabalho cuidando de sua irmã idosa, que tinha mobilidade reduzida. O salário era menor do que o da farmácia, mas o horário era flexível e permitiria que Maria cuidasse da mãe. Ela aceitou imediatamente. Os meses seguintes foram uma mistura de exaustão física e emocional. Maria dividia seu tempo entre cuidar da mãe e trabalhar na casa de Dona Olinda, a irmã de Dona Eunice.
Sandro continuava presente, ajudando como podia, trazendo comida pronta nos dias mais difíceis, levando Maria e a mãe às consultas médicas, oferecendo silêncio quando ela precisava apenas respirar. Mas a vida, mesmo quando tenta melhorar, costuma testar os limites de quem já está quebrado. Uma noite, ao voltar do trabalho, Maria encontrou a mãe caída no chão da sala. Ela havia escorregado e batido a cabeça. O medo tomou conta de Maria quando a viu inconsciente por alguns segundos. Levou-a ao hospital, onde a médica recomendou observação e alertou sobre a necessidade urgente de cuidados mais constantes. Maria percebeu que, por mais que tentasse, não estava dando conta de tudo. Foi quando Sandro, que observava tudo com o coração apertado, sugeriu que ela contratasse uma cuidadora para ficar com a mãe durante o dia. Maria respondeu que não tinha dinheiro para isso. Então Sandro fez algo que ela nunca esperaria. Ofereceu ajuda financeira. Ela recusou de imediato, mas ele insistiu. Disse que não era caridade, era amizade, era admiração, era querer vê-la respirar sem sentir que o mundo estava esmagando seus ombros. Depois de muita resistência, Maria aceitou. Contrataram uma cuidadora para ficar com Dona Celina durante os dias de trabalho. Isso deu a Maria algum alívio, mas também trouxe culpa. Um peso silencioso que sussurrava que ela estava falhando como filha. A cuidadora, Dona Carmen, era paciente e gentil, trazendo certa tranquilidade à casa. A relação entre Maria e Sandro também se aprofundou. Eles começaram a sair com mais frequência, criando laços que iam além da amizade. Mas ambos carregavam medos, inseguranças e cicatrizes que dificultavam dar nome aos sentimentos. Enquanto isso, na farmácia, algo inesperado ocorreu. Alguns clientes perceberam a ausência de Maria e começaram a perguntar por ela. Comentários a favor dela surgiram, e quando souberam da demissão, muitos expressaram indignação. Um grupo de clientes frequentes chegou a fazer uma denúncia à gerência regional da rede. Sem que Maria soubesse, começaram a investigar o comportamento de Clécio. Um dia, um dos supervisores da rede bateu à porta de Maria. Ele explicou que estavam reavaliando seu caso e pediram que ela fosse até a sede administrativa para uma conversa. Maria foi com o coração acelerado, tentando não criar expectativas. Lá, descobriu que haviam recebido diversas denúncias sobre abuso de autoridade por parte de Clécio. Relatos de funcionários e clientes mostravam um comportamento controlador, injusto e, por vezes, humilhante. A empresa ofereceu a ela a chance de retornar ao trabalho, agora com garantia de suporte e em outra unidade. Ela ficou surpresa, emocionada e, acima de tudo, aliviada. Aceitou a proposta, agradecendo silenciosamente a todos que a apoiaram sem que ela soubesse. Quando contou a notícia a Sandro, ele sorriu com uma alegria tão sincera que fez o coração dela disparar. A vida começava a se reorganizar, mesmo que de forma lenta e cheia de remendos. O trabalho na nova unidade era mais leve, com colegas acolhedores e um gerente bem diferente de Clécio. Maria sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não precisava caminhar pisando em ovos. A rotina voltou a trazer algum conforto, mesmo que o peso da doença da mãe nunca deixasse seu peito. O relacionamento com Sandro evoluiu naturalmente. Eles começaram a se ver diariamente, compartilhar refeições, dividir medos, celebrar pequenas vitórias. Em pouco tempo, ele se tornou parte essencial da vida delas. Celina o tratava como um velho amigo, mesmo esquecendo seu nome de vez em quando. E ele, com uma paciência rara, sempre ria da situação, dizendo que a dona Celina era a pessoa mais simpática que ele conhecia. Com o tempo, Maria percebeu que havia encontrado um amor diferente de tudo o que imaginara. Não era explosivo, não era romântico demais, não era cheio de idealizações. Era real, construído no cotidiano, nos problemas, nos silêncios confortáveis, nos instantes em que um segurava o outro quando o mundo parecia ruir. Mesmo assim, a vida insistia em trazer novos desafios. A doença de Dona Celina avançou lentamente. Alguns dias eram tranquilos, outros eram extremamente difíceis. Houve momentos em que Maria se culpava por sentir exaustão. Mas Sandro sempre lembrava a ela que cuidar de alguém também exige cuidar de si mesma. E então, numa manhã ensolarada, algo inesperado aconteceu. Enquanto tomavam café na varanda, Sandro segurou a mão de Maria e disse que queria construir uma vida ao lado dela, que queria ser parte daquela família, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentariam. Maria ficou em silêncio, sentindo as lágrimas surgirem sem controle. Não porque duvidasse do que sentia, mas porque tinha medo de ser um peso para ele. Mas Sandro segurou seu rosto com delicadeza e explicou que ninguém era um peso quando havia amor de verdade. Os meses seguintes foram uma construção lenta e bonita.
Eles passaram a dividir as responsabilidades, as alegrias, as tristezas, e quando decidiram morar juntos, não foi um grande acontecimento, mas sim uma evolução natural de duas vidas que já estavam entrelaçadas. Maria voltou a sentir esperança. Voltou a dormir melhor. Voltou a rir com mais facilidade. Voltou a lembrar que a vida, mesmo dura, podia ser doce em alguns momentos. E assim, entre desafios diários, consultas médicas, jornadas de trabalho, visitas ao filho de Sandro, noites cansadas e manhãs apressadas, eles construíram algo real. Algo que não era perfeito, mas era forte. Maria entendeu, finalmente, que a vida não se trata de evitar dores, mas de encontrar pessoas que escolhem ficar ao nosso lado mesmo quando tudo desmorona. E percebeu que, às vezes, a maior força de uma pessoa está justamente na capacidade de continuar caminhando, mesmo quando o mundo parece querer fazê-la parar.